Seja bem-vindo ao espaço de comentário todas as quartas-feiras aqui dentro do Jornal da Noite. Hoje vamos discutir 3 temas que marcam a atualidade nacional. São eles a proposta de declaração de estado de emergência em Cabo Delgado, a confusão na Renamo em Sofala e lá mais para o fim vamos falar dos desenvolvimentos da investigação às dívidas ocultas. Para fazer o debate de hoje, conto com 2 académicos, 2 professores universitários. Do meu lado direito está o professor João Pereira e do meu lado esquerdo também o professor Helder Jauana. Boa noite aos dois e sejam bem-vindos a este espaço de comentário. Muito bem, Helder Jauana, começo por si, vamos ao nosso primeiro ponto, que é a proposta de declaração de estado de emergência em Cabo Delgado. Como vimos, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos apresentou ou enviou esta proposta ao Presidente da República e alegou o drama humano que se vive naquela zona. A ideia é que esta decisão pode permitir uma maior mobilização de recursos para atender, sobretudo, aos deslocados e limitar os direitos, o que, de alguma forma, pode permitir a proteção das pessoas e uma intervenção mais articulada do Estado através das suas forças de defesa e segurança. Como todos sabemos, a declaração do estado de emergência é coberta pela Constituição da República, que estabelece os termos em que ela pode ser acionada, e passo aqui a citar só para que possamos ter uma ideia. O estado de sítio ou o estado de emergência só podem ser declarados no todo ou em parte do território nos casos de agressão efetiva ou iminente, de grave ameaça ou de perturbação da ordem constitucional ou de calamidade pública. Portanto, esta é a cobertura constitucional que se dá a este instituto que se chama Estado de Emergência e de Sítio. A minha pergunta é se concorda que deve ser declarado Estado de Emergência em Cabo Delgado ou se entende que tem que haver um outro tipo de intervenção. Boa noite, obrigado, Município. Boa noite a todos os telespectadores da STV. Penso que a situação de Cabo Delgado é dramática. Para quem respeita a vida humana, pelas imagens que nós recebemos do que está a acontecer em Cabo Delgado, e é quase todas as semanas, às vezes não reportados, é a forma como está a ser gerido, mas hoje tu não controlas a informação como controlavas antes. Os relatos são enormes, há familiares nossos que estão lá, é um drama que nós só nos recordamos do tempo da guerra. Eu vou-lhe dar um exemplo do quão difícil é aquela situação de Cabo Delgado, ver corpos cortados numa bacia em pleno século XXI. Não é razoável lidar com situações desta natureza. Essa colocação, Helder Jauana, é para dizer que se deve ou não declarar o estado de emergência? A declaração de estado de emergência, este é um caminho proposto pela Comissão Nacional de Direitos Humanos. Pode ser em face do que está a acontecer. O Presidente da República tem a prerrogativa, e o que está a acontecer é grave, de declarar o estado de emergência. Pode ser um caminho. Mas mais importante do que declarar o estado de emergência é nós percebermos se a declaração per si do estado de emergência vai resolver a situação. Pode-se ter uma situação em que há mais do que há agora, as liberdades das quais o estado de emergência diz que há limitação, hoje há limitação de liberdade de alguns cidadãos. Temos o caso daquele jornalista que não mais se fala que está detido, não mais se fala dele, estava em exercício a limitação das liberdades pode ter consequências nefastas. Exatamente. Muito bem, ainda vamos desenvolver este ponto. Professor João Pereira, quero ouvir a sua opinião. Deve ou não o Presidente da República declarar o estado de emergência em Cabo Delgado? Eu por acaso, o Helder tem razão quando diz que é um dos caminhos, mas eu que estive com os outros colegas a tentar compreender um pouco sobre as razões que estão por detrás daquele processo todo da conflitualidade em Cabo Delgado, eu acho de que o estado de emergência não vai resolver os problemas de fundo. Eu vou lhe dar só alguns exemplos. Vamos a isso. É de que, por exemplo, o estado de emergência vai resolver o problema do desemprego, da exclusão social, da exclusão política, da conflitualidade, por exemplo, religiosa, étnica que existe dentro de Cabo Delgado. O estado de emergência vai resolver o problema, por exemplo, da fraca representação de certos grupos dentro do processo decisório. Portanto, acha que é importante atacar o problema pela raiz
do que, o por estado exemplo, de emergência não é uma solução para os problemas que se vivem em Cabo Delgado. Pode ser uma coisa paliativa, mas não vai resolver o grande problema, que é o problema não só de Cabo Delgado, mas é um problema da zona costeira. Se você for a ver, por exemplo, em Cabo Delgado, veja praticamente como é que é feita a distribuição da energia. Há de ver que há certos distritos que têm melhores infraestruturas sociais e econômicas do que certos distritos costeiros. Resolve-se esse problema com a questão do estado de emergência? Quer dizer, pode resolver num período de 1 ou 2 meses, mas não vai trazer o problema, quer dizer, não vai resolver o problema de fundo. Então, o problema de fundo resolve-se como? Primeiro, compreender quais são as causas que estão por detrás daquele fenômeno. Segundo, começar-se a fazer uma discussão. Eu acho que neste momento o que o presidente Nyusi devia fazer, mais de qualquer coisa, era criar uma equipa e permitir um diálogo entre as academias, o Ministério da Defesa, mais o CISI, mais as organizações da sociedade civil e o governo no seu todo, uma plataforma restrita, da mesma maneira que ele fez, que está a fazer com o processo negocial com o Arnam. Esse devia ser o caminho, em que junta as forças, porque há pessoas que já estão a fazer uma série de exercícios de compreender aquele fenômeno. Podem ser úteis. Sim, há doadores que têm também uma predisposição para ajudar o governo naquele processo todo. Há países internacionais e até amigos de Moçambique que estão dispostos também a ajudar Moçambique neste processo todo. Então, há uma vontade global de toda a sociedade para resolver aquele problema. Muito bem, Elder João, quero ouvir, concorda com esta ideia de que é necessário juntar todas as forças vivas da sociedade, não só a comunidade internacional, para tentar estancar o drama em Cabo Delgado? Estou inteiramente de acordo. Eu penso que um dos campos que é marginalizado em Moçambique é o campo académico, o campo da investigação. Há muitos trabalhos excelentes que são feitos em Moçambique que dão elementos bastantes para quem está no campo da decisão estar bem informado e, a partir daí, tomar decisões, as melhores decisões. Quando o João Pereira levanta a questão de ter vários atores juntos, temos o Presidente a liderar uma equipa, tem um serviço de inteligência, seja civil e militar, que estão a fazer o seu trabalho, tens a sociedade civil que já está naquela zona a trabalhar há muito tempo, desde que há esta questão dos recursos virou moda, e tens por outro lado as academias que estão a fazer investigação. Eu vou só trazer aqui um dado, quando o Pereira fala da exclusão, da pobreza. Em 2012, 2013, com o Carlos Babo, que é um outro sociólogo, fizemos um trabalho na zona de Palma, aqueles distritos costeiros, que era para ir a desencadear a questão do reassentamento. Um trabalho, um concurso lançado pela ENH. Ainda temos o trabalho. É interessante como a população local, lembro-me do régulo do Quitupo, que dizia que por baixo desta terra tem petróleo. Nós pegamos na enxada, cavamos e por baixo da terra tem petróleo. Ninguém nos vai desalojar desta terra porque tem recursos. Lembro-me deste trabalho. Tu entrevistavas as pessoas e elas diziam que a nossa vida tem que melhorar. Então, como é que tu lidas? O que é que está a acontecer? E quando desencadeia-se o primeiro ataque, ainda me lembro do meu ex-professor Rafael da Conceição, apareceu e apresentou elementos de trabalho que ele fez naquela zona, são elementos que o João Pereira está a trazer. Exato. Que são esses aspectos. Para que servem os nossos investigadores que estão no terreno, fazem o estudo? É para alimentarem as decisões políticas. E estou inteiramente de acordo com a perspectiva que o Pereira Vamos avançar para uma outra perspectiva que às vezes é uma questão invisível, que é o drama que as pessoas vivem, os deslocados e por aí fora, e no retrato que a Comissão Nacional dos Direitos Humanos faz, há aqui descrições bastante dramáticas. Eles dizem que há milhares de deslocados que passam fome, há mulheres grávidas detidas, há centenas de detidos em condições precárias, os centros de apoio e locais de acolhimento não oferecem condições,
Há relatos de que algumas pessoas são assassinadas pelas forças de defesa e segurança. Há crianças com menos de 4 anos nas cadeias, menores que foram detidos, no caso, com as suas mães, no contexto das operações das forças de defesa e segurança. Com o estado de emergência ou não, com esse consenso que propõem ou não, acham que está a ser dado devido tratamento à questão social, o drama humano que se vive em Cabo Delgado? Eu acho que não, porque mesmo na primeira tentativa de compreender o fenômeno, quando nós visitamos as áreas em que estavam em permanente conflito, que era mais ou menos a zona de Mocimboa da Praia, Macomia, Nangade, aquela zona de Palma e tudo isso, já naquela altura já existia algumas dificuldades na relação entre as tropas governamentais ou as forças de defesa e segurança e as próprias comunidades. Eu vou lhe dar só um exemplo. Muitas das vezes eles dizem ali que um dos líderes é o Sr. Mohamed. Mohamed é um nome muito popular na zona costeira de Moçambique. Mas você não sabe que Mohamed é. Você vai ali e apanha 10 ou 15 casas que tem Mohamed. Para ele apanhar o verdadeiro Mohamed, pelo menos uns 10 Mohamed levaram aí escotadas. Então, imagina só, o que isto acontece? O que acontece é que você não tem um grande conhecimento do terreno. São pessoas que vêm de fora, muitos daqueles militares vêm de fora, muitos deles também é pela primeira vez que estão numa situação daquela natureza. Então, num ambiente daquela tensão permanente, em que você começa a desconfiar de qualquer tipo de pessoas, então a violência militar é muito forte e a capacidade deles ganhar a população torna-se muito limitada. Eu vou lhe dar outro exemplo. Um senhor estava sentado numa varanda, reparava para o quartel, não tinha como não reparar para o quartel, na posição em que estava, você passa e tudo isso, e logo um dos militares diz: olha, você está a reparar para o quartel, você está a tirar informação para ir dar àqueles teus amigos jovens. Então foram lá, prenderam o indivíduo, puseram dentro do quartel e disseram ele para capinar. Aquela pessoa, os familiares chegaram ali para ir perguntar, também não foram autorizados a falar com o seu próprio filho, e a partir dali aquela comunidade acabou por se movimentar, deixando, por exemplo, os soldados sem grande capacidade de ação. É por isso que, dada a leitura que se faz no terreno, é que por via da força, da intervenção da força, não vai resolver o problema. O problema tem que ser resolvido numa perspectiva holística, em soft approach, onde você usa mais inteligência do que a parte militar. Professor João, temos recebido várias informações de que o Estado, o governo, a província de Cabo Delgado, as forças de defesa e segurança não permitem que se façam estudos nesta zona afetada por estes ataques. Tendo em conta que participou e tem feito estudos lá, qual é a experiência? Tem conseguido entrar, sobretudo naquelas zonas onde se pode obter informação de maior qualidade para a interpretação deste fenômeno? Eu até agora não consigo, eu compreendo, por exemplo, por que o governo muitas das vezes tenta tapar esses problemas com a peneira, mas nós temos um provérbio em Macena que diz que a sujidade nunca pode tapar com ela emerge. Ela emerge sozinha. Hoje não faz sentido aquele tipo de abordagem do Ministério da Defesa ou do Ministério Mas isso acontece, professor? Acontece no terreno. Para hoje poderes trabalhar em certo distrito, precisa ter até credencial, e essa credencial tem que ser passada pelo departamento ou a direção responsável. Se for de educação, tu tens que passar pela direção provincial de educação. Se for de saúde, compreende-se. Por quê? Porque o governo também quer limitar o controle. E muitas das vezes, algumas das informações podem também não ser verdadeiras. Compreende-se a atitude do governo. Agora, o que não se compreende é que até hoje, por exemplo, nós fizemos o estudo. Não queremos dizer que somos os únicos que estudamos lá, mas conheço outras pessoas também que fizeram esse estudo. Grande parte das pessoas, por exemplo, da África do Sul, da Tanzânia, da Zâmbia, dos Estados Unidos da América, da Europa, logo que se publicamos aqueles primeiros resultados, vieram para Moçambique para saber o que estava a passar e queriam compreender mais. Mas, infelizmente, da parte do moçambicano... Não houve devido tratamento ao estudo. É que nem chamar para ser ouvido, para promovermos um debate nesse sentido. Agora, julgo eu, começa a haver alguma abertura, porque estamos a fazer alguns lobbies no sentido de criar um mecanismo em que a gente pode ajudar o processo. Porque há uma coisa que é muito importante, esse é o último ponto. A responsabilidade de Cabo Delgado não é só do governo.
A responsabilidade de Cabo Delgado é de cada um dos moçambicanos. E este governo foi eleito pelos moçambicanos para servir-nos a nós. Nós não podemos ficar indiferentes daquilo que está a passar em Cabo Delgado. Eu, principalmente, eu experimentei, porque eu andei 15 dias nas matas a fugir da guerra da Renamo. Eu sei quais são as implicações e o que é para a vida do indivíduo ser um deslocado de uma situação idêntica daquela. Então eu não posso ficar indiferente perante uma situação daquela. Muito bem, Hélder Joana, quero ouvir a sua opinião face ao drama humano que se vive, considerando este ponto, digamos, emocional que levanta João Pereira. Acha que está a ser dado o devido tratamento a Cabo Delgado? E já agora não falo só do tratamento ao nível governamental, mas ao nível das organizações da sociedade civil, ao nível dos moçambicanos abraçarem esta situação como um problema que tem que ser resolvido. Município, eu vou dizer algo que provavelmente vai chocar, mas é o meu sentimento. Estou a falar do país. Eu sinto que não está a ser dado o devido tratamento. Repito, estou a falar do país como cidadãos, como moçambicanos. Em pleno século XXI, tu não podes estar a viver um drama como este, de ver as imagens que nós vemos hoje e continuares impávido, não mexer contigo. Lamentavelmente, nós só nos mexemos quando a situação atinge a nossa zona de conforto. Eu estou na Polana, estou no Macute, estou na Ponta Geia, estou no Tchumene, não atinge a minha zona de conforto. Acha que não há um sentimento generalizado de preocupação em relação a Cabo Delgado? A ideia de que o africano, o moçambicano, o africano em particular, respeita a vida humana, cai por terra quando tu vives situações como estas, que não é a única em África. É importante, diz bem o Pereira, que haja um cometimento dos moçambicanos. Nós precisamos gritar e precisamos exorcizar os nossos problemas, perceber qual é a gênese desta situação, dar a volta a esta situação. Não é razoável, repito, em pleno século XXI, isto é barbárie, isto mexe com qualquer um. E o mais grave para mim é, numa situação de barbárie, nós não devemos esconder a barbárie. A barbárie é para ser exposta. Num país que fez 10 anos para ir à independência, 16 anos de guerra de desestabilização, em que foram piladas pessoas, hoje estão a ser cortadas, catanadas pessoas e colocadas numa bacia e nós estamos a esconder. E há um elemento muito importante nesse aspecto, é de que não é uma questão simplesmente de se preocupar só com as questões de natureza social, é que nós estamos a deixar aí feridas que vai levar 20 ou 30 anos para sarar. E esta ferida tem a ver com quê? Com o nível de confiança daquelas comunidades em relação à tropa de defesa e segurança, com o nível de confiança em relação, por exemplo, às instituições do Estado, com o nível de confiança entre as comunidades, entre si, e isto vai precisar de tempo para sarar. Muito bem, vamos avançar para o nosso segundo tema e vamos falar da confusão na Renamo em Sofala. Todos nós assistimos, vimos recentemente também Hermínio Moraes, que é membro da Comissão Política da Renamo, a vir tentar acalmar a situação, mas de qualquer forma compreende-se que em Sofala há um grupo de membros da Renamo importantes que estão de costas voltadas com o partido. Hélder Joana, que significado político é que isto tem, considerando que a Renamo tem um novo líder, considerando que este é um ano de eleições, e também considerando que a Renamo está a negociar e a bom ritmo pelas imagens que temos recebido para a pacificação definitiva do país? Eu penso que a Renamo foi sempre um partido com um líder que era um líder carismático, não é? Geria a Renamo ao seu estilo. Há uma mudança, há uma transição de liderança gerada pela morte do Afonso Lhacama. No entanto, a Renamo, ela não conseguiu fazer a transição de movimento de guerrilha para partido político, por várias razões, das quais também temos as nossas responsabilidades como cidadãos, mas
esta confusão na Renamo traz ao de cima aquilo que nós muitas vezes negamos. Os partidos políticos, eles têm tendências internas. A gestão muda de um campo em que a Renamo era liderada na Beira, não é? Os atores, as decisões eram tomadas ali. Tem uma nova liderança que está a reestruturar o partido. Mas a questão que vem ao de cima é: os nossos partidos respeitam as disposições que estão nos seus estatutos, nas diretivas que eles têm ou não? Se nós fizermos um estudo à volta de todos os partidos, vamos perceber que há situações que são anormais que levam a este tipo de querelas. Até que ponto é que isto pode ameaçar alguma divisão dentro da Renamo, considerando que, pelo menos, Beira era tradicionalmente o bastião da Renamo, embora agora possa haver um entendimento que houve uma movimentação deste bastião para Nampula. Mas há algum risco de fragmentação do partido face a estes acontecimentos? Não creio que haja risco de fragmentação do partido. A ilusão de que as querelas internas da Renamo vão levar à desmobilização do seu eleitorado, não acredito que seja isso. Muito bem. Professor João Pereira, concorda com esta ideia de que a Renamo não conseguiu fazer a transformação de um partido de guerrilha para um partido político, formal, e que faz as suas lutas no quadro institucional, respeito aos estatutos? Eu acho que sim. Aquele que recusar, acho que não conhece a própria história da própria Renamo. Não há nenhum partido político que mantenha a ala militar nas matas e tenha uma ala representada a nível do Parlamento. Quer dizer, isto num sentido clássico do que é o partido, mas num contexto moçambicano, compreendendo a história, as dinâmicas próprias da natureza política, sempre existiu essa dualidade, né? Esta parte de como lidar com a questão. Agora, eu acho que em relação à situação na Beira, a situação na Beira, é normal este processo de resistência, principalmente se há um mal entendido em relação àquilo que eles acham que o estatuto diz ou não diz. E é muito interessante. E isto mostra mais uma vez de que o nível de legitimidade do presidente atual, Yusuf Mahamat, não é idêntica ao do presidente da Câmara, porque o presidente da Câmara era capaz de mexer a estrutura. A única tentativa de rebeldia que houve foi na cidade da Beira. E eu acho que o presidente Yusuf Mahamat da Renamo devia saber de que a Beira não é assim um terreno fácil de se lidar com ela. Então, se não conseguir gerir bem a Renamo vai fazer a cisão, porque a Renamo, diferentemente do partido... Acha que pode haver divisão com esta situação na Beira? Eu acho que há um grande risco, sabe por quê? Porque enquanto que no Partido Frelimo já houve várias transições, e por outro lado há mecanismo interno que permite, mesmo com outro tipo de dificuldade, outro tipo de desafio, a Renamo está a ir pela primeira vez nesse tipo de exercício, com instituições muito frágeis, com pouca capacidade de acomodação dos seus membros. Você pode tirar este, pode pôr como embaixador, pode pôr na empresa pública, pode pôr ali, pode pôr ali e acolá, porque a Frelimo joga isso como um elemento de coesão. A Renamo onde vai pôr? Então, e as pessoas já perceberam-se dentro da Renamo que a única fonte de sobrevivência é estar muito ligado ao próximo do poder provincial para ter o controle sobre a lista que vai para a Assembleia, candidatos para a Assembleia Provinciais, candidato para a Assembleia, para o Parlamento Nacional, o candidato, por exemplo, para definir quem vai ser o futuro governador e esse futuro... Não estando naquelas funções não terão acesso vai ser cada vez mais... vai ser mais difícil. E por outro lado, o próprio presidente Yusuf Mahamat está a fazer as mudanças num período muito difícil, porque ele tem uma série de dossiês para cumprir. Ele tinha que manter a coesão necessária, não gerar mais conflito para poder ir à campanha eleitoral e fazer isso mais tarde, porque o risco onde está? O risco dele está, se gerir mal o processo de enquadramento dos homens da Renamo dentro do Ministério da Defesa, se gerir mal os 200 homens que votaram para o Djacama no Congresso, é um peso isto. E se perder as eleições gerais de uma forma muito infantil,
ele vai ter problemas muito sérios para conseguir unir o partido. Então, e logo... Há riscos. E vou lhe dizer ainda mais, logo que estiver indicado as pessoas que são membros de assembleias provinciais, membros das assembleias para o Parlamento Nacional, a conflitualidade será maior. Muito bem, e vai fragilizar a RENAM para a campanha eleitoral. Muito bem, ficaram aqui as notas relativamente à confusão na RENAM. Vamos avançar. Helder João, vamos falar do desenvolvimento da investigação às dívidas ocultas. Vimos o comunicado da Procuradoria em que intenta uma ação contra a Credit Suisse e alguns dos seus antigos funcionários ligados à contratação desta dívida. A Procuradoria também quer indemnização ao Estado e extinção da garantia da Proíndicos. Esta noite, no nosso telejornal, vimos também que foi detido Fabião Mabunda, uma peça-chave que pode ajudar a esclarecer a rota do dinheiro das dívidas ocultas. A minha pergunta é, mais do que as questões jurídicas, até porque não o são, que significado político é que este avanço da Procuradoria-Geral da República tem, num quadro em que durante 3, 4 anos o que ouvíamos do poder político vigente é que esta dívida é soberana, visa garantir a nossa segurança, visa proteger o nosso país de ataques externos, visa reforçar também o equipamento ao nível das nossas forças de defesa e segurança. Que significado político é que este avanço da Procuradoria-Geral da República tem? Que análise é que faz? Mocibo, em relação ao significado político, para mim nenhum, não tem significado político nenhum. Sobre a questão da corrupção, penso que eu já apresentei aqui, em direto, qual é a minha visão, como é que nós podemos dar a volta à situação da corrupção em Moçambique. Digo que não tem significado nenhum, porquê? E já fundamento. Porque este processo é desencadeado de fora, não é? Há uma comissão parlamentar de inquérito que faz o seu trabalho e, em função dos resultados, há aquele trabalho que a Kroll fez, todos os elementos estavam ali para ser feito um trabalho pela Procuradoria. Vai perceber porque é que significado político é nenhum. E os elementos são dados à Procuradoria. Passado tanto tempo, o timing da ação ele é importante. Diz se essa ação tem significado político ou não. Por isso é que eu digo que, do ponto de vista de significado, ela não tem. E ainda vou mais, é a questão da corrupção. Enquanto para uns celebram a ideia de que definitivamente nós estamos numa era de combate à corrupção. Para mim, nós ainda não chegamos à era do combate à corrupção. Nós estamos numa situação em que o país está num drama em função destas dívidas não declaradas, que é preciso encontrar a rota de dinheiro. Quando nós decidirmos combater a corrupção, nós vamos sentir um cometimento, um projeto nacional de combate à corrupção, no qual os cidadãos estarão envolvidos, porque preparados para tal. Nós temos vícios. Eu vou pegar em jovens que não somos jovens, indivíduos como eu que nasceram um ano depois da independência, aqueles que nasceram no ano da independência com vícios. Tu se perguntas a um jovem, a um cidadão como eu, que não está a investir na sua carreira profissional, está em qualquer que seja o partido político, perguntas o que é que ele quer ser. Ele quer ser ministro, quer ser um dirigente, porque vê na via para acumular, não para servir. A grande questão é nós colocamos qual é a agenda do país contra a corrupção. Quando eu faço uma festa, e dou este exemplo aos meus estudantes, quando eu faço uma festa, seja qual for a festa, e eu, Helder, sou a figura principal, famoso, toda a gente quer estar sentado ao meu lado. E vendo as entradas para sentar ao meu lado, não interessa quem compra. Isto é perigoso, porque pode ser dinheiro lavado, pode ser lavagem de dinheiro de gente que está a comprar o bilhete para sentar ao meu lado. Quer dizer, eu tenho que sentir um cometimento dos partidos políticos, das organizações da sociedade civil, não é?
preparação de jovens nas escolas, crianças, para combater a corrupção. Esta é uma situação para nós resolvermos esta situação de dívidas não declaradas. Não sinto como algo com significado político, que eu sinta que estamos numa situação de intolerância à corrupção em Moçambique. Muito bem, o professor João Pereira Helder Joana levanta aqui questões bastante profundas. Quero ver se tem a mesma ideia ou não, se acha que este avanço da Procuradoria não tem nenhum significado político, considerando os elementos que levantou aqui. Em primeiro lugar, deixa-me aproveitar também esse espaço para dizer uma coisa. É que nos últimos 10 semanas, ou nos últimos 2 ou 3 anos, nós só lançamos pedras para a Procuradoria-Geral. Mas nós temos que saber que nós vivemos num determinado sistema que não permite uma independência do sistema de justiça neste país. Nós estamos a reclamar... Portanto, não basta culpar a Procuradora-Geral da República, os quadros da Procuradoria eu até sinto... Há um sistema que falha para que a Procuradoria Há um funcione. sistema que falha, porque se nós tivermos vontade mesmo de fazer as mudanças, primeiro é como nós nomeamos as pessoas para ser, por exemplo, presidente do Tribunal Supremo, Procurador-Geral da República. Quando esta pessoa está dependente de que amanhã o presidente pode lhe tirar a qualquer momento, esta pessoa não tem autonomia suficiente. Eu sinto pena dela. Sinto pena. Se calhar eu, no lugar dela, pedia demissão e ia para casa, se calhar, descansar, porque levar pedrada de tudo que é canto, Procuradoria, parece que a gente não sabe viver neste país. Nós sabemos qual é a interferência política que tem sobre o sistema de justiça. Nós até temos que agradecer a essas pessoas, porque eles, mesmo com estas dificuldades todas, acabam por ser grandes heróis. Agora, significância política. Exato. A significância política de qualquer assunto desta dimensão só é possível ter algum impacto quando os partidos de oposição sabem politizar o assunto. E a politização dos assuntos para uma sociedade como nossa, por exemplo, de Moçambique, só é feita quando eles tiverem a capacidade de demonstrar ao eleitor de que a casa que lhe falta é resultado deste problema que está ali. Os medicamentos que não tens no hospital é resultado deste problema que está ali. Por quê? Porque uma coisa é o que está a passar aqui no meio urbano. 60% dos eleitores estão nas zonas rurais. Eles nem sabem o que é isto de dívida pública, nem sabem se isto lhe afeta a vida ou não. Sabe por quê? Porque ele não tem nenhuma relação com o Estado. Ele nem precisa de açúcar, nem do óleo, nem nada. Ele não vive desse produto. A questão que levantava Helder Joana, de que entende que ainda não chegamos à era do combate à corrupção. Concorda com esta ideia? Concordo plenamente com esta ideia, porque e nem sei se nos próximos 5 anos vamos chegar. Há um caminho longo ainda para percorrer. Muito longo. Muito obrigado. Este espaço de comentário termina por aqui. Agradecer a vossa presença, Helder Joana e João Pereira, e assim Carlos Espectador, que nos acompanhou. O Jornal da Noite também termina por aqui. Não perca no canal Generalista, depois da novela, a grande entrevista com o Diretor Nacional de Águas, e no canal de notícias às 23 horas. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima quarta-feira.